Eu gostaria de ler com os irmãos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, leremos a palavra do Senhor do versículo 3 ao versículo 11. Eu conversarei com os irmãos a partir do versículo 5, tá? Do versículo 5 em diante, é o texto que eu me disponho aqui a conversar com os irmãos, e o nosso propósito nessa noite é falarmos sobre família, entretanto, abordarmos a importância da devoção pessoal, da vida pessoal, da sua comunhão e da sua piedade diante de Deus. Tá bom? Então, esse é o nosso propósito nessa noite, e eu gostaria de falar sobre este tema a partir desta epístola. Então, leia comigo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, falar sobre família é falar sobre um tema caro ao nosso coração, caro para todos nós. E falar do lar, na presença de Deus e em intimidade com Deus, se faz necessário nos nossos dias. É uma necessidade urgente para os nossos dias. E certamente você já deve ter escutado aqui a relevância da adoração no lar, do culto, da reunião familiar. A importância de uma família reunida em adoração e serviço ao nosso Deus. Né? Como muito bem declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto, igualmente lido pelo reverendo Anderson, também deixa muito bem claro a importância do amor a Deus ser externado não apenas pelos pais, mas também pelos filhos. Portanto, os pais teriam uma função primordial na construção desta fé e desta piedade na vida de seus filhos. Mas, queridos, como é possível construir uma piedade sólida no coração do nosso lar, se não construirmos uma intimidade sólida com o Senhor? Como é possível construir uma família aos pés do Senhor Jesus Cristo e conduzir o nosso lar a uma vida na presença do nosso Deus, se não desfrutamos da presença de Deus, se não andamos e se não vivemos na presença do Senhor? Portanto,
é necessário compreendermos e entendermos que, para termos a nossa família na presença do Senhor, faz-se necessário desfrutarmos e desenvolvermos uma vida piedosa diante do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, na segunda epístola de Pedro, fala exatamente sobre isso. Fala sobre a piedade, fala sobre uma vida de santidade, uma vida progressiva na presença do nosso Deus, no que diz respeito à intimidade, no que diz respeito à comunhão com o nosso Senhor. E, portanto, eu gostaria de falar nessa noite para a igreja sobre o progresso de uma vida piedosa. O progresso de uma vida piedosa. Desenvolve-se uma vida piedosa, em primeiro lugar, com toda diligência. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você compreendesse à luz desse texto. Que para você ter uma vida de comunhão e uma vida de piedade na presença do Senhor, é necessário que você desenvolva esta piedade com muita diligência, com muito esforço, com muita dedicação na presença do nosso Deus. Veja que o nosso texto começa dizendo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em outras palavras, Deus nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos redimidos, fomos alcançados por graça e misericórdia. Somos alvos da graça e da misericórdia de Deus, portanto, pessoas redimidas, pessoas regeneradas. Temos tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade. Veja que o texto bíblico diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, para vivermos as virtudes da glória do nosso Deus. O texto ainda nos diz que pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, ou seja, somos dotados pelo Espírito Santo de Deus, carregamos conosco, temos dentro de nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos concede as benditas promessas de Deus, pelas quais somos capacitados, meus irmãos, a nos livrarmos e a nos vermos livres de qualquer contaminação deste mundo. E aí, então, o versículo 5 faz uma ligação com o versículo 3 e 4, por isso mesmo, né? Ou seja, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, fomos regenerados e agora desfrutamos das divinas promessas de Deus. Por isso mesmo, nós devemos diligenciarmos nesse processo de santificação, nesta vida de piedade, nesta vida na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, desenvolve-se uma vida piedosa com todo esforço, com toda diligência. É o que o texto se propõe a falar, do versículo 5 ao versículo 7. Ou seja, a sua vida espiritual, ela é um progresso. Ela deve ser contínua, deve ser uma constante na presença do Senhor. Veja que o texto fala, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e assim ele traz uma série de virtudes pelas quais nós devemos viver, devemos desenvolver. E é uma coisa interessante. O texto bíblico começa, meus irmãos, com o amor e encerra as virtudes. Me desculpe, o texto bíblico começa com a fé
e termina com o amor. A fé é a base, né? Sem fé não é possível o desenvolvimento das demais virtudes, né? Então, a fé aqui é a esperança do crente, é a sua confiança subjetiva em seu Senhor e Salvador, e, portanto, a base da sua vida espiritual. A fé é a raiz de outras virtudes ou das outras virtudes citadas aqui por Pedro, né? Então, portanto, uma vez que cremos no Senhor e fomos redimidos, né, justificados mediante a fé, agora as demais virtudes elencadas aqui pelo apóstolo Pedro devem ser desenvolvidas na nossa vida. E o que ele está falando aqui, meus queridos irmãos, é para que você não tenha uma vida estagnada, né? Então, uma vez que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, e Deus produziu fé no seu coração, então agora você deve avançar. Uma vez que você tem a fé, você não deve se contentar pura e simplesmente com isso, você deve avançar para a virtude. E uma vez que você tem a virtude, que é esta excelência moral, e uma postura de expressar um atributo de Deus, porque veja que no versículo 3, o texto bíblico diz, chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando você desenvolve uma vida excelente, ou uma vida moralmente excelente na presença de Deus, o que você está fazendo, meu amado, é exatamente externar o caráter de Deus, esse atributo virtuoso, excelente do nosso Deus eterno. Portanto, Pedro está dizendo, prossiga para esse caráter excelente diante de Deus. Tendo, então, esta excelência, então prossiga agora para o conhecimento. O conhecimento, veja que fé e conhecimento estão lado a lado, elas caminham juntas, né? A fé caminha ao lado exatamente do conhecimento. Uma vez que você conhece mais a Deus, você então fortalece a sua fé, você fortalece as suas convicções, você fortalece a sua confiança no Senhor. Então, essas duas palavrinhas ou essas duas virtudes, elas estão linkadas, elas estão ligadas uma com a outra, né? E uma fortalece a outra. Quanto mais eu conheço de Deus, maior será a minha fé, muito mais robusta será a minha convicção diante do Senhor. E veja que, uma vez que você agora fortalece a tua fé pelo conhecimento, a ideia é, prossiga para o domínio próprio, avance, busque dominar-se mais e mais, controlar suas paixões diante de Deus. Tendo agora o domínio próprio, prossiga para a piedade, né? Olha que palavrinha maravilhosa. O que significa piedade? Ser piedoso significa ser reverente, reverenciar a Deus, ter reverência, ter devoção por Deus. Um escritor chamado Jerry Bright, ele disse algo muito interessante sobre piedade. Ele disse que piedade é devoção em atividade. Então, quando você é um homem ou uma mulher que desfrutam de uma vida piedosa diante do Senhor, isso aponta para uma devoção que está em constante atividade na presença do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, como falava aqui acerca do Jerry Bright, ele diz que piedade é uma atitude para com Deus. Atitude esta que se constitui de 3 elementos essenciais: temor de Deus, amor a Deus e desejo de Deus. Ele disse algo muito interessante que se aplica muito bem ao que nós estamos falando aqui. Não há maior elogio a um cristão do que chamá-lo de piedoso. Pode ser ele um consciencioso pai,
uma mãe amorosa, um zeloso obreiro eclesiástico, um dinâmico porta-voz de Cristo ou um talentoso líder cristão. Tudo isso, porém, só terá valor se a pessoa for piedosa. Portanto, sem piedade, não há valor algum naquilo que fazemos, naquilo que desenvolvemos. Né? Então, veja que o domínio próprio deve produzir em nós a piedade. E a piedade, a fraternidade, o amor de uns para com os outros. E a fraternidade, o amor. É como termina aí. Então, veja, ele começa com fé, sendo a base de todas as outras virtudes, e termina com o amor, o dom excelente, lá de 1 Coríntios capítulo 13. Portanto, devemos nos esforçar, devemos nos dedicar com muita diligência para termos exatamente uma vida piedosa na presença do nosso Deus. Mas talvez você poderia, então, fazer a seguinte pergunta. Isso quer dizer que esse esforço, essa diligência que eu preciso realizar, que eu preciso fazer todos os dias na minha vida, isso vai me salvar? Isso vai gerar salvação na minha vida? Não, de forma alguma. O propósito da diligência não é produzir em você salvação, mas é exatamente confirmar a salvação na sua vida. É porque você foi alcançado por Deus que você, então, deve desenvolver esta vida de santidade. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E no versículo 13 ele diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Em outras palavras, a salvação de Deus efetuada no seu coração produz em você responsabilidade. E é por esta razão que você desenvolve uma vida diligente na presença do nosso Deus. John Piper disse algo muito interessante que ilustra perfeitamente o que nós estamos aqui falando, né? Ele disse: há uma grande diferença entre um casamento onde o marido duvida do amor de sua esposa e trabalha para conquistá-lo, e um casamento onde o marido descansa na certeza do amor de sua esposa e se esforça para não viver indignamente dele. Olha a diferença, né? Um casamento onde o marido descansa na certeza do amor de sua esposa e se esforça para não viver indignamente dele. Agora, queridos irmãos, na confiança desse poder, esforcemo-nos para não vivermos indignamente do amor de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, devemos nadar contra a correnteza, contra todos os obstáculos, contra tudo aquilo que se impõe contra nós, para termos uma vida na presença de Deus. Se você é um cristão que apenas flutua na igreja, você vai se distanciar cada vez mais. Mas se você é um cristão que você nada contra a correnteza, contra os teus desejos, contra os teus anseios, se você luta contra a sua vontade pecaminosa para ter uma vida na presença do Senhor, então você está se esforçando diligentemente e está exatamente sendo responsável diante daquilo que Deus realizou na tua vida. Portanto, compreenda, meu amado irmão, que se você não procura desenvolver uma vida na presença do Senhor, como cristão, dificilmente você vai desenvolver uma vida como família. Dificilmente você irá como cabeça, como pai ou como mãe, conduzir os teus filhos à oração, conduzir a tua casa em adoração, se você não adora a Deus, né? Se você não adora a Deus. Eu me lembro, quando pastoreava no sul de Minas, o pessoal falava constantemente de uma senhora muito idosa da nossa igreja, chamada Dona Lucília, e a boa lembrança que o pessoal tinha dela, todos os pastores
era a lembrança de que ela costumava acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para orar pela sua família e para orar por todos os pastores do presbitério. Uma coisa linda, linda, um belo testemunho de uma mãe que conduziu seus filhos na presença do Senhor, mas que, acima de tudo, procurava desenvolver uma vida na presença de Deus. Esforce-se, querido, esforce-se para viver de forma digna desse amor que te alcançou e que te salvou por graça. Em segundo lugar, desenvolve-se uma vida piedosa crescendo espiritualmente, né? Então, veja, em primeiro lugar, desenvolve-se uma vida piedosa através da diligência, do esforço, do debruçar, da dedicação, e desenvolve-se uma vida piedosa crescendo espiritualmente. Veja que no versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro, ele fala sobre este crescimento espiritual, e ele fala de duas formas, de uma forma positiva e de uma forma negativa. Ele diz aí, olha, no versículo 8, de forma positiva, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que ele está dizendo estas coisas existindo em vós. O que existindo em vós? Todas as 8 virtudes que ele elencou do versículo 5 ao versículo 7. Então, através desse progresso, através desse desenvolvimento, desse labor espiritual, onde as virtudes são desenvolvidas e evidenciadas em nós, com isso, nós estamos aumentando, ou estamos abundando na presença do Senhor. Isso significa aí a palavra aumentar, né? Abundar ou ter de sobra, né? Então esta é a ideia. E veja, estas coisas aumentando em nós fazem com que não sejamos nem inativos. A ideia de inativos aqui é a ideia de sermos pessoas despreocupadas ou preguiçosas, né? E infelizmente tem muita gente que é preguiçosa na igreja, né, irmãos? Tem muita gente que não consegue desenvolver uma vida na presença de Deus, né? Tem muita gente que está na igreja, mas não consegue orar 5 minutos. Não consegue ler 5 versículos por dia, né? Muitas pessoas que não procuram desenvolver essa vida na presença do Senhor e acabam sendo pessoas inativas. Então, o que o apóstolo está dizendo que estas coisas existindo em vós, ou seja, se você é um crente que avança, que continua olhando para frente, avançando, né? Não se contentando com absolutamente nada, mas sempre buscando mais e mais, então você será um crente operoso na presença de Deus. Não será infrutífero, né? Como diz aí o texto, não será nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento, ou no completo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 3, o apóstolo Pedro disse que nós recebemos tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa, para uma vida frutífera na presença do nosso Deus. Então, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, agora devemos crescer espiritualmente. O meu filho, esses dias, meu filho tem 9 anos, né, completou agora no dia 2 de maio, há poucos dias estávamos no mercado e ele falou, pai, eu queria já ser adolescente. Eu queria já ser um adolescente. Eu sei por que ele queria ser um adolescente. Ele queria fazer algumas coisas que no presente momento não é para a idade dele, né? Então ele quer crescer, ele quer chegar a uma fase que ele tenha certa liberdade e maturidade para escolher certos jogos, certas coisas para o seu divertimento. Quem não quer crescer, né, meus irmãos? Todos nós queremos crescer, queremos desenvolver, né? Não é diferente na vida espiritual. Não é diferente na vida espiritual. Todos nós queremos crescer e devemos desejar o crescimento espiritual. Assim como a falta de crescimento físico é prejudicial para a vida, a falta de crescimento espiritual é prejudicial para o crente. Portanto, o crente precisa
crescer, se desenvolver, deve se esforçar o máximo possível para ter uma vida na presença do nosso Deus. E Pedro está dizendo que fazendo isso não seremos nem inativos e nem infrutuosos no conhecimento completo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Calvino, um grande pastor da nossa igreja, pastoreou a igreja de Genebra, né, e um dos nossos sistematizadores aí da nossa teologia, ele disse o seguinte, ele disse acertadamente, né? Ele disse assim: provareis que Cristo realmente é conhecido por vós, se fordes dotados com virtude, temperança e os demais dons. Pois o conhecimento de Cristo é algo eficaz e uma raiz viva, a qual produz fruto. Né? Olha que lindo. Pois o conhecimento de Cristo é algo eficaz e uma raiz viva, a qual produz fruto. Agora, ele fala também de uma forma negativa, né? Ele fala da necessidade do crescimento, porém de uma forma negativa, aí no versículo 9. Ele diz assim, olha, quando essas virtudes, elas estão presentes na vida de uma pessoa, então essa pessoa se torna frutífera na presença do Senhor. Entretanto, quando elas não estão, veja o que acontece aí. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele usa uma palavrinha aqui para falar daquelas, vendo as coisas que estão... quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Nós temos aqui uma única palavra, a palavra que nós conhecemos como miopia, né? Então, esta é a ideia que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Quando você não desenvolve uma vida na presença de Deus, quando você não cultiva a piedade diante do Senhor, você é cego. Você consegue ver apenas as coisas que estão perto e você se esquece das coisas passadas, da purificação passada, né? Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte, é a incompatibilidade de uma vida sem desenvolvimento espiritual com aquilo que nos alcançou, com a própria regeneração, com a própria graça de Deus efetuada em nós, nos redimindo, nos salvando. Em outras palavras, se você foi salvo pela graça de Deus, você tem por responsabilidade que produzir frutos, que se desenvolver espiritualmente. E quando isso não acontece, é porque nós nos esquecemos da purificação do pecado, dos nossos pecados. Se fomos purificados, não temos que viver cultivando nenhuma pecaminosidade no coração. E alguém disse o seguinte, os que continuavam ainda se esponjando na imundícia da carne, se esqueceram de sua própria purificação. Pois o sangue de Cristo não nos veio a ser um mero banho, para em seguida ser arruinado por nossa imundícia. Percebe? Ou seja, se desenvolvemos a nossa vida, se desenvolvemos uma vida piedosa, se vivemos na presença de Deus, na terra dos viventes, como diz lá o Salmo 116, então, meus queridos irmãos, nós estamos lembrados de que fomos purificados no sangue de Cristo, mas se não vivemos na presença do Senhor, nós nos esquecemos da nossa identidade em Cristo, de que fomos lavados e redimidos no sangue precioso de Cristo Jesus. Então, perceba que o progresso de uma vida piedosa se dá através da diligência. O progresso de uma vida piedosa se dá através do crescimento espiritual. E o progresso de uma vida piedosa se dá através da confirmação da vocação e da eleição. Veja aí no versículo 10 e no versículo 11, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é um pai que se preocupa em ter uma vida diante de Deus, de oração, então, meu querido irmão, você está procurando confirmar a sua vocação e eleição. Você está procurando confirmar o chamado irresistível de Deus na sua vida. Você está procurando confirmar a sua eleição e a sua salvação bendita em Cristo Jesus. Um crente que não ora, um crente que não lê a Bíblia, um crente que se vende ao pecado, um crente que não vai à igreja, que não conduz a sua família em adoração, um crente que não cultiva o culto no lar, que tem uma vida completamente distante de Deus, ele está dando sinais de que talvez ele não foi vocacionado e de que talvez ele não foi salvo. Se a sua vida está banhada em pecado, então talvez ele esteja testemunhando o contrário daquilo que Deus efetuou na sua vida, né? Então, por isso que o apóstolo Pedro está dizendo que, sim, nós somos salvos em função da eleição eterna de Deus, e que no tempo Deus nos vocacionou, Deus nos chamou irresistivelmente a uma vida com Ele, e pela graça do Senhor nós respondemos com fé. E através desta fé nós progredimos nas virtudes da vida, do domínio próprio, do conhecimento, da fraternidade, do amor, né? E vivendo assim, então, nós procuramos confirmar esta salvação operada por Deus, né? Então, agindo desta forma, estamos testemunhando acerca da obra bendita e eterna de Deus no nosso coração. Ele ensina uma outra coisa, e ainda no versículo 10, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Portanto, vivendo assim, não tropeçareis. Você não cairá, você não encontrará obstáculos na sua piedade, se você cultiva isso, se você luta diligentemente, se você cresce espiritualmente, e se você testemunha diariamente através da tua vida na presença de Deus, então você não tropeçará, você não cairá, né? Como diz o Salmo 15, quem deste modo procede não será jamais abalado, né? Este é o ensino que o apóstolo Pedro está trazendo assim, aqui. Versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, eu quero concluir dizendo para você que a tua devoção pessoal é fundamental. Desenvolver uma vida ativa, uma devocional ativa na presença de Deus, ou uma devoção ativa, contínua, constante na presença do Senhor, é viver diligentemente, é crescer espiritualmente, e é confirmar diariamente a obra de Deus no coração, tá certo? Então pense, se você tem uma vida de oração diante de Deus, se você lê a palavra, se você procura ter essa vida diante do Senhor, então, querido, vai ser mais fácil para você desenvolver uma família na presença de Deus. Será mais fácil para os teus filhos crescerem na presença de Deus, né? O que nós esperamos que os nossos filhos, que tipo de lembrança queremos construir nos nossos filhos, né? Certamente não existe uma lembrança melhor do que a lembrança de pais encurvados na presença de Deus, de pais debruçados diante de Deus em oração, em leitura da sua palavra, numa vida de santidade, pais que priorizam o dia do Senhor, pais que priorizam a adoração, o reino de Deus, que não encontra desculpa para estar no templo, para estar na igreja do Senhor, servindo o reino de Deus, né? Agora, o que eu espero dos meus filhos, se no dia do Senhor eu deixo
de ir à igreja para assistir uma partida de futebol, né? Ou para assistir qualquer tipo de programa, filmes, né? O que eu espero que os meus filhos se lembrem, se eles só conseguem me ver em WhatsApp, trabalhando freneticamente, reevidenciando uma integridade muito grande pelo trabalho, mas tendo uma vida minguada de oração e de leitura da palavra, qual tipo de lembrança que eu quero nutrir nos meus filhos? E como eu vou construir uma adoração no lar se eu não sou capaz de adorar pessoalmente, como o Senhor Jesus Cristo fazia, né? Se retirava para o deserto para se colocar na presença de Deus em oração. É exatamente isso que nós precisamos desenvolver, esta vida diante do nosso Deus. Meu querido, se você não está encontrando, se você está com dificuldade para desenvolver uma vida piedosa diante do Senhor, para um momento de oração, você que é pai, você que é mãe, então você deve se preocupar com isso, né? Você deve se preocupar em desenvolver essa vida na presença de Deus, porque é através da tua devoção pessoal que você poderá conduzir a tua família na devoção pública, tão familiar e pública na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te capacite nesse progresso piedoso, através de uma vida diligente, através do crescimento espiritual e através da confirmação da vocação e da eleição diante do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te capacite mais e mais nessa devoção pessoal a Deus.